Vamos fazer um pequeno diário de campanha em relação à campanha que eu estou mestrando. A intenção é gravar 2 vídeos por semana, então, como eu só jogo a cada 2 semanas, a intenção é que terça-feira sim, terça-feira não, seja vídeo do que aconteceu na sessão anterior. Os próximos 2, 3 vídeos que eu vou fazer esse vai ser explicando o background dos jogadores, o próximo deve ser explicando um pouco o mundo, e o outro explicando um pouco sobre o que aconteceu desde que a gente começou a campanha. A partir daí eu começo a fazer, semana sim, semana não, o diário de campanha, mesclando com vídeos sobre como mestrar, tipo jogadores, mestres, ajudando pessoas novas a começar a jogar. Então vamos lá. Começar a falar um pouco dos PJs. A nossa mesa a gente tinha pensado em começar com 5 jogadores. Eu conversei com a mesa e achei melhor que a gente começasse apenas com 4. Que a gente ficasse apenas com 4, porque estava entrosado o grupo, as sessões estavam andando. E todo mundo concordou. Apesar do seu mestre, na mesa a gente tem um pouco de democracia, né? Em questão de regras, eu dou a última palavra, mas em questão de assuntos da mesa, como aonde vai ser a sessão, que horas começa, que horas termina, quantidade de jogadores, essas coisas, a gente combina todo mundo. Não sou eu que imponho isso. Mas vamos lá, vamos começar pelo jogador que teve que sair da mesa, que foi o Paladino Draconato Cassius, com suas excelentes ideias. A história que o jogador me mandou não foi nenhuma história muito grande, foi uma coisa bem simples. Foi basicamente que ele morava com a mãe dele, nunca tinha conhecido o pai. A mãe dele tinha ficado doente nos últimos meses e ele estava indo procurar cura para a doença dela. Simples assim, o background dele. O que era muito bom em relação a esse jogador é que ele vivia inventando ótimas estratégias, como, por exemplo, vamos pular desse penhasco e a gente coloca um escudo em cada braço e abre os braços, daí quando a gente cair, a gente dá mais dano no inimigo que está lá embaixo, né? Só ideias excelentes. Brincadeiras à parte, ele começou focando em dano, né? Ele colocou tudo que ele tinha em força. Ele queria ser realmente o paladino que dava dano. Ele pegou a subclasse de Paladino da Conquista, que é o que dá medo nos inimigos. Só que com o lockdown que aconteceu, ele era menor de idade, né? Ele estava morando com o tio dele aqui na cidade. Quando deu o lockdown, a mãe dele quis que ele voltasse para onde ele mora, a 4 ou 5 mil quilômetros de distância. Ele voltou para lá, a gente tentou fazer uma sessão por Skype, só que ele achou ruim e ele achou melhor sair, né, porque ele não ia conseguir ficar jogando lá na casa dele, dando lugar ao Gar. Gar é o nosso Drow clérigo, que segue uma divindade Chaotic má. O jogador não sabia que a divindade era Chaotic má, ele pegou a divindade porque ela usava raio, que ele queria uma divindade com elemento de raio. Ele é um clérigo da tempestade, se eu não me engano. A história dele é basicamente, ele era muito mal visto na cidade dele, então ele resolveu peregrinar e encontrou essa divindade na sua peregrinação, e a divindade o guiou até o sindicato. O sindicato é onde todos os jogadores meio que convergeram para começar a campanha. Na última sessão, a gente falou para esse jogador que a divindade dele era Chaotic má. A gente tem um outro jogador com uma divindade Chaotic boa, que, convenientemente, as divindades dos dois jogadores, pela lore do D&D, não vão uma com a cara da outra, elas estão em guerra. Então, quando eu descobri isso, eu falei para eles que eu descobri algo
interessante, para dizer o mínimo. E na sessão seguinte de eu ter falado que descobri algo interessante, eu comecei a colocar em efeito que sempre que esses dois jogadores usarem magias um no outro, a magia tem 25% de chance de falha, né? Justamente pelos deuses estarem em guerra e não irem com o cara do outro. Infelizmente, ou felizmente, os jogadores estão numa ilha onde nada divino tem efeito, a ilha é completamente fora do alcance de qualquer divindade, então os dois não têm magias, né? Um clérigo e um paladino sem magias, e eles vão ter que se reinventar. Disso a gente vai para o jogador em que a divindade do jogador anterior tem problema, que é o Uriel, um humano paladino. Eu falei dele no último vídeo. Ele, depois que ele descobriu que a mãe dele era elfa, ele foi achando formas para mudar a sua raça, digamos assim, e ele tem formas no meu mundo, e ele virou meio elfo. A história dele é basicamente que ele foi criado sua vida inteira pelo seu tio. Quando ele atingiu a maioridade, ele foi treinar nas montanhas para virar paladino. Aí ele descobriu, né, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa da vila onde ele morava, que o tio dele tinha desaparecido. Ele saiu procurando pistas que ele tinha do tio dele, que o tio dele tinha ido ao sul. Ele foi seguindo todas as pistas que ele conseguia, indo em direção ao sul, onde eventualmente ele encontrou os outros jogadores e foi para o sindicato, porque o sindicato era a facção do mundo que ele conseguiria encontrar mais pistas em relação a onde o tio dele foi parar. Eu vou falar do que aconteceu desde que a campanha começou num outro vídeo. O Uriel ele é considerado o líder do grupo, né? O grupo precisava de um líder por questões burocráticas do sindicato. Então o Uriel foi eleito o líder do grupo. Ele falou desde o início que o grupo ia ser uma democracia e que ele só ia impor o voto de líder quando era uma questão pessoal, digamos assim, uma questão muito importante. Foi escolhido como segundo em comando Elmin, nosso halfling guerreiro, que é um guerreiro que usa 2 espadas. A história dele é parecida com a história do nosso Draconato Paladino, do Cassius. Ele vivia com a família dele próxima à capital Halfling, né, na fazenda da família. Ele se alistou ao exército Halfling, mas devido a ações do seu comandante, ele desertou. Assim ele foi considerado um traidor e começou a ser caçado, mas ele recebeu informações de que se ele entrasse em alguma das facções que não está em guerra, ele receberia uma anistia das facções. Então ele resolveu ir em direção ao sindicato também, porque dentre as 3 facções que não estão em guerra ativamente, o sindicato era o que melhor se adequava ao estilo dele. O pai dele veio a adoecer pouco antes dele desertar, da mesma forma que a mãe do Cassius havia adoecido. São cidades que têm entre si cerca de 1 mês de distância a pé, com o que tudo indicava a mesma doença. E o Elmin ele é basicamente responsável por impedir que o nosso ladino humano, Osman, tente fazer esquemas para vender itens comuns como se fossem itens mágicos. Osman, a história dele é basicamente simples também. Ele morava com a mãe dele na mesma cidade que o Uriel. Eu perguntei para os dois, tem 2 aglomerados de montanhas no continente, e eu perguntei para os dois em qual aglomerado a cidade que eles moravam se encontrava. Perguntei separadamente e ambos falaram o mesmo aglomerado. Então eu coloquei que os dois moravam na mesma cidade, mas eles não eram conhecidos um do outro. Eles
Só que eles não tinham contato muito um com o outro. Osman morava com sua mãe e queria dar uma vida de nobre para sua mãe. Assim ele foi para o mundo para arranjar formas de conseguir dinheiro, tentar comprar o título de nobreza para poder dar uma vida melhor à sua mãe. Só que no meio do caminho ele ficava tentando vender espada. Ele ficava assim, tentando vender uma espada que, quando a pessoa era muito inteligente, a espada dava muito mais dano que o normal. Só pessoas inteligentes conseguiam usar aquela espada. Uma coisa que depois de várias rolagens fracassadas no nível 5 para baixo, ele acabou desistindo. Ele desistiu disso por várias sessões. E quando o Gar entrou no grupo cerca de 5 sessões atrás, ele voltou a tentar fazer isso. O que, na minha opinião, coloca um tempero a mais, né, no relacionamento dos personagens. A gente tem aí, então, um paladino leal e bom, com uma divindade leal e boa, um guerreiro leal e neutro, um ladino caótico e bom, na minha opinião, e o nosso clérigo neutro e bom, deixar isso bem claro, com uma divindade caótica e má. Eu não restringo questão de divindade, essas coisas, então acabou sendo assim, mas na última sessão o jogador, quando ficou sabendo que a divindade dele era caótica e má, ficou interessado em rever a divindade dele, digamos assim. Esses são os personagens que eu tenho na minha mesa. Como eu falei, eu tenho um humano paladino que é um dos melhores roleplayers que eu conheço. Eu já falei isso no último vídeo. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo.